voltando com o nosso Espaço Feminino, eu sou Márcia Costa e é uma grande bênção ter você pertinho da gente, principalmente para a gente poder abrir a palavra e dela nos alimentarmos juntinhas, umas perto das outras. É tão legal quando a gente sabe que essa palavra, ela é âncora, bússola, é o caminho, é a verdade, é a vida, porque ela é o próprio Deus. Então eu quero muito que você cresça no entendimento dessa palavra revelada, que é a palavra do próprio Deus, que faz muito bem. E isso é crescer em fé. Também utilizamos aqui no nosso espaço outra ferramenta para esse crescimento em fé, que é leitura da palavra do Pai, de livros que abençoam a nossa vida. Dá uma olhadinha. O livro A Esposa que Quero Ser, de Judith Kemp, trata da função da mulher no casamento, apontando para a Bíblia como resposta para a pergunta: como ganhar meu marido sem palavras? A autora deixa claro em sua obra que não existe coisa difícil demais para Deus realizar. A Esposa que Eu Quero Ser é uma obra literária imperdível. Boa leitura. Então vamos pensar na nossa reflexão sobre Jesus. Ele é a âncora da nossa vida. E nessa reflexão, eu quero que você entenda aqui âncora não como aquele instrumento, aquela ferramenta que faz você ficar ali parada, ali cerçada num lugar só e infinitamente ali sem movimento. Não é isso. É porque muitas vezes a gente não tem conhecimento sobre essas questões marítimas, né? E não entende muito de embarcações. Quem entende sabe que um barco precisa de uma âncora, porque senão ele fica ao léu. Vai para onde o vento quer levar ele. E Jesus é exatamente essa âncora da nossa vida, que não deixa as circunstâncias nos levarem, não deixa que as circunstâncias e os ventos de dificuldades venham nos levar para um lado, nos levar para outro, à mercê do seu próprio ritmo e do seu próprio ímpeto. A dificuldade está enorme, está grande e a sua vida como um barco vai ao caos, porque você não tem uma âncora. Mas Jesus, como âncora da nossa vida, Ele é aquele que nos deixa numa posição de segurança. Ele é aquele que nos deixa numa posição de extremo conforto, sabendo que não estamos à mercê das circunstâncias, das dificuldades, estamos no controle, no comando de Deus nas nossas vidas. Porque entendemos, conforme a palavra de Deus diz em Romanos, no capítulo 12, que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E eu quero que você, comigo, pense em Jesus ser a âncora da nossa vida, através de uma história que aconteceu quando Jesus estava passando de uma cidade para outra. Ele estava atravessando o mar e foi para a região dos Gerazenos. Em algumas versões também Gadarenos. A ideia aqui é que você pense comigo exatamente o que aconteceu nesse momento, dessa história aqui, com o homem que morava ali. E se você puder, leia Marcos capítulo 5, os versículos do 1º até o versículo 20. Tente ler com muita paciência, tentando ali extrair preciosidades para a sua vida. Porque aqui você vai ver Jesus como âncora da vida de um homem. Essa história acontece porque esse homem ficou à mercê de espíritos malignos. E a vida dele tornou-se assim um caos. Ele simplesmente, a história conta que ele vivia nos sepulcros. A Bíblia conta que aqui em Marcos 5, que ninguém conseguia prendê-lo, ninguém conseguia colocá-lo em equilíbrio, ninguém conseguia trazer para aquele homem
calma, tranquilidade. Ele vivia de um lado para o outro, em correntes, acorrentados os seus pés, suas mãos. Ele arrebentava as correntes, ele vivia à mercê daquela possessão demoníaca. E você imagina a angústia daquela família que via o seu ente querido dominado por aquela possessão que deixava ele como uma embarcação sem âncora. Ele vivia à mercê de todo aquele caos que aquela situação espiritual causava àquele homem. Ele era levado a ficar numa situação deplorável. A mesma história a gente também vê em Mateus capítulo 8, versículos 28 a 34 e também em Lucas no capítulo 8, a partir do versículo 26. E Lucas diz que inclusive esse homem vivia sobre tal situação difícil, complicada, que ele simplesmente, o que ele fazia? Ele tirava suas roupas, ele ficava nu. Ou seja, deplorável era aquele estado. Então você pode perceber que aquela angústia toda, ela gerou naquele homem uma total desconexão com tudo. Tanto social, porque ele não podia mais estar dentro da sua casa, com sua família, não podia interagir, não podia trabalhar, não podia estar como um cidadão até da cidade em que morava. Ele simplesmente vivia um caos total, onde ele não tinha, inclusive, nenhum tipo de nada que o definisse. Ele não tinha identidade. Ele não sabia, inclusive, nem quem ele era. Total aquela opressão, total aquele esmagamento diabólico sobre tudo que aquele homem podia viver. Então, aquele homem não tinha perspectiva para nada, ele não tinha perspectiva de futuro. A vida dele atual, presente, era uma verdadeira loucura. Simplesmente aquela situação levava ele para onde quisesse. Os espíritos malignos o atormentavam de tal forma que ele vivia em total desequilíbrio. Em alguns momentos, a gente percebe aquele homem no estado de... ele se autoflagelava. Quando isso acontece no ser humano, quando o ser humano ele se violenta, ele mesmo se machuca, ele pegava pedras e qualquer tipo de objeto que pudesse feri-lo e ele se machucava. Você vê ele entrando aqui em alguns lampejos assim de lucidez, quando ele tentava ferir o seu próprio corpo para se dar conta da realidade. Assim como as pessoas fazem quando querem se penitenciar. Muitas vezes a gente se submete a questões nessa vida religiosas porque está em total tormento, não tem lucidez nenhuma e começa a se machucar. Começa a entrar em rota de confusão com os outros para ofender e ser ofendido. Começa a se degradar fisicamente, começa a se marcar fisicamente. Tudo isso consequência de total abandono de si mesmo e um distanciamento sem Jesus como essa âncora. Fiz essa ênfase toda nessa questão que esse homem viveu aqui, para você poder se dar conta que muitas vezes, espiritualmente, existem ações demoníacas que querem fazer com que você viva assim, sem segurança. Querem que você exatamente viva uma vida sem equilíbrio, sem estar ancorada, segura. Mas hoje tem uma palavra do Pai para você. Tem uma palavra do Pai para você que não vai ficar vivendo a sua vida à mercê de situações, de circunstâncias, de sentimentos equivocados que levam você a impressões distorcidas e de repente você entra em conflito com pessoas porque distorceu relacionamentos, distorceu conclusões a respeito de uma pessoa ou outra, a respeito dos fatos. E você hoje
vai compreender Jesus como âncora da sua vida e na autoridade do Senhor eu digo a você, você vai estar em total equilíbrio. Sabe, muitas vezes nós não nos damos conta de que essa desorientação desse sistema nos leva a viver uma vida de equívocos. Então a gente vive, muitas vezes existem pessoas sem Jesus como âncora da vida, existem pessoas que andam assim, distorcem conclusões a respeito do trabalho, acham que todos no trabalho estão contra ela ou ele, distorcem conclusões a respeito das pessoas, acham que todo mundo persegue, que todo mundo vai barrá-lo, vai trazer problema, acha que o dia vai ser problemático e tem uma visão distorcida disso e acaba, devido a esse pensamento que está desajustado, que está disfuncional, sabe o que acontece? A pessoa entra numa rota de colisão constante com os outros. Entra numa rota de medo constante, fica com medo, se esconde. No achismo que pode acontecer, no achismo que está distorcido, a vida se torna um caos. Medo, insegurança e tudo não passa de um grande engano. Mas hoje é hora de enxergar e crer e receber o entendimento de que Jesus é âncora. Assim como aquele homem, esse homem aqui da cidade dos Gadarenos, ele descobriu Jesus como âncora. A Bíblia diz que os demônios que o possuíam levaram até Jesus e ali ele, naquela situação de total desconhecimento do que estava acontecendo, Jesus o acolheu. A Bíblia conta que esse homem vivia nos sepulcros, vivia afastado, porque a cidade, as pessoas queriam prendê-lo. Porque é assim mesmo, não é? Quando você está bem, está tudo legal, tudo bacaninha, todo mundo te aprecia, bate no ombrinho, mas de repente as coisas ficam problemáticas e aí as pessoas querem que essa pessoa problema se afaste. Se afaste e fique isolada. Mas aqueles que têm Jesus como âncora da alma sabem que quanto mais a pessoa precisa, ela não pode ficar longe, ela tem que ficar perto mesmo. Aquela cidade quis isolar aquele homem e Jesus quis trazer aquele homem de volta. E é exatamente isso que Jesus vai fazer, está fazendo agora na sua vida. Você não vai mais ficar afastada. Você não vai mais ficar isolada, porque a tua história foi complicada, a tua história foi difícil, você confundiu tudo, você distorceu tudo e, portanto, debaixo desse engano, debaixo dessa ação terrível, diabólica, você se afastou. Mas o Senhor Jesus te traz de volta. O Senhor Jesus te recebe de volta, porque Ele entende que o que você precisa não é de isolamento, você precisa é do corpo dele, que é a própria igreja dele. Então aproxime-se agora, cheia da coragem da vida de Deus que habita em você e tome agora uma posição de estar sendo agora apoiada por esta âncora que te traz de volta. Sabe, acontece que eu separei 2 pontos a respeito dessa história e eu quero muito que você leia de novo isso. Mas eu estou aqui passando um olhar, porque nós não temos muito tempo, sobre o texto. Mas quando aquele homem é curado por Jesus e Jesus expulsa toda aquela legião, engraçado que Jesus pergunta para aquela possessão demoníaca, qual é o seu nome? Porque havia um consenso que se
alguém dissesse o nome da divindade, teria poder sobre ela. E os demônios não disseram o nome, disseram o número. Somos legião. Mas Jesus expulsou para que todos vissem que sobre aquela situação ele era a autoridade. E sobre a situação da sua vida, não importa qual seja a dimensão do problema, ele tem autoridade e sabe exatamente qual é o seu problema. Pode até ser que ninguém entenda ou que não se queira falar, mas ele sabe e sabe exatamente qual é a nomenclatura certa sobre o teu problema. Como é que o teu problema se chama? Ele sabe e ele vai atuar como você precisa que ele atue, porque ele é a âncora da sua vida. Não se preocupe. Eu não estou falando isso para te agradar. Eu estou falando isso porque essa é a palavra de Deus para você, para mim. Esse homem, e eu separei, como disse, 2 pontos. Jesus, aqui para esse homem e para as nossas vidas, ele é a âncora que traz a nova vida. No versículo de Marcos 5, versículo 15, as pessoas, depois que Jesus o havia curado, porque sabia exatamente qual era o nome do problema dele, depois que Jesus o curou, Jesus o trouxe de volta à convivência. E ele estava lá sentado, no versículo 15, diz que o homem estava sentado, vestido em perfeito juízo, em total lucidez. Jesus restituiu aquele homem como âncora que é toda a estabilidade, toda a segurança, toda a sensatez que ele precisava. E é lindo entender que em João, no capítulo 5, versículo 24, Jesus diz assim: aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas passou da morte para a vida. Porque ele é a vida, ele é a vida de equilíbrio, ele é a vida de paz, ele é a vida de sensatez, ele é a vida de fôlego, ele é a vida que você merece ter. E isso tudo ele conquistou. Merecemos ter, na realidade, porque ele nos deu essa condição de dignidade. A Bíblia diz que ele nos tornou dignos de participar desta herança. Nós não éramos merecedores. Ele fez por onde a que merecêssemos. Então, a vida que você merece não é essa vida pobre, faltosa, pobre no sentido de decadente, pobre no sentido de estar envolvido em mentiras, envolvido em enganos, envolvido em maus hábitos, envolvido em o tempo todo em problemas, em angústias, em medo, em depressão, em insegurança. Essa não é a vida que ele trouxe para você e que traz para você. É a vida como ele deu àquele homem. É a vida de dignidade. É a vida de estar de cabeça erguida. Ele é aquele que tem para você a nova vida. Aí você pode estar me dizendo assim: mas Márcia, eu já recebi Jesus como meu Salvador. Eu creio em Jesus como meu Senhor. E a minha vida, ela tá conturbada, ela está inadequada. Eu vivo em confusão, em medo. Então hoje é dia de se dar conta da vida de Deus que você é nascida. Você tem a âncora, faça uso dela. E coloque em ação a autoridade dessa vida ancorada em Jesus. Você tem essa autoridade. Isso não é arrogância, não é presunção, é ter consciência. É você dizer aquilo que Jesus disse: Satanás, você não tem direito sobre mim. E você pode dizer isso. Medo, você não tem direito sobre mim, porque eu sou ancorada em Jesus. Destruição, saia das minhas finanças, porque eu sou ancorada em Jesus. Tormento, saia da minha casa, porque eu sou ancorada em Jesus.
Isso não é bater de frente com ninguém, não é brigar com ninguém. Isso é serenidade, isso é doçura, é suavidade, é equilíbrio. É o conforto de Jesus trazendo à existência aquilo que não existe para dentro da sua casa. E em Efésios, no capítulo 2, versículos 4 e 5, o apóstolo Paulo fala: Deus, sendo rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, nos deu essa vida, a vida do próprio Deus. Zoe, vida do próprio Deus. Por quê? Porque em Colossenses, no capítulo 1, versículo 13, diz que Deus nos transportou de um reino de trevas e nos colocou no reino do seu Filho, nos dando essa vida diferenciada. Minha querida, a sua vida não pode estar sem essa âncora que se chama Jesus. Você tem que se dar conta. Peraí. Eu não vou ficar aqui desnorteada sem saber para onde ir, não. Peraí, muita calma nessa hora. Eu tenho uma âncora e eu sei que essa âncora, ela é a vida do próprio Deus, ela é a minha segurança, ela é a minha rocha, ela é o meu sustento, a minha âncora é Jesus. Eu estou aqui com você falando de palavras que eu mesma coloco em ação, quando eu vejo que às vezes as circunstâncias querem se sobressair em poder e autoridade, querendo ser maior que Deus. Peraí, não é assim não. Não tem autoridade sobre mim, circunstância tem que estar no lugar dela. Ou seja, a circunstância, a situação tem de estar no lugar dela. Qual é o lugar da situação? Sobre o controle da minha âncora, que é Jesus. Isso é uma conduta diária, que você vai se dando conta, você vai se percebendo e você vai deixando cada coisa no seu lugar, porque a âncora tem esse papel de colocar o barco no lugar certo, não perdido. E é por isso que aquele homem estava na situação em que Jesus o colocou. Agora você não vai ficar por aí sendo colocado nos sepulcros, jogado para um lado, para o outro. Não. Agora eu vou te colocar, eu sou a tua âncora, agora eu vou te colocar no lugar que você deve estar. E ele estava sentado, ouvindo o Salvador. Que coisa linda! E é assim que Jesus faz com a gente. E aí, eu quero te apontar para um segundo ponto nessa passagem, que Jesus é a âncora que dá essa direção certa. E aí você vê os versículos 18 e 19 de Marcos 5, quando Jesus ele entra no barco, o homem estava tão assim, sabe, envolvido com a natureza de Deus, que o homem disse: Jesus, eu quero ir contigo. Eu quero ir contigo, eu quero ficar onde você foi, eu quero estar. E Jesus ali aponta para ele o seguinte: olha, você vai para a sua casa, você vai voltar para os seus e vai falar do que Deus fez para você. Olha que coisa linda. Jesus podia ficar exibindo o homem, porque a cidade ficou perplexa. O homem foi um homem que vivia atormentando todo mundo, um homem que era o escândalo da cidade. Ele simplesmente estava são, ele estava curado. Jesus podia pegar o homem e fazer como os religiosos faziam, usar o homem como seu troféu. Olha aqui o que eu fiz, eu sou o cara, tá entendendo? Usar o homem para sua própria, o seu próprio ibope aumentar. Mas Jesus não fez isso. Jesus fez, aqui nos traz uma lição maravilhosa sobre o poder que é de Deus e que Ele nos dá para vivermos para a glória dEle próprio. Olha só, o que Jesus faz? Diz assim: olha, agora você vai voltar para a sua casa. Sabe, Jesus fez com que aquele homem voltasse para o lugar onde ele nunca deveria ter saído, da sua casa. Paulo, quando fala a Timóteo, em 1 Timóteo, no capítulo 3, ele diz assim: aquele que não sabe cuidar da sua própria casa, ele não vai saber cuidar de mais nada, da igreja, de nada.
E Jesus ali ensinou para aquele homem sobre sua onipresença. Olha, você vai para sua casa que eu vou continuar aí em você. Eu agora sou a sua âncora que vive aí em você. Eu te tirei das trevas, te coloquei na luz e agora eu vou te dar uma direção certa para você viver. O seu lugar é na sua casa. O seu lugar é abençoando os seus. Às vezes a gente quer, em nome de Deus, fazer coisas que Deus não mandou e sair por aí desnorteado numa direção nossa própria. E Ele sempre nos coloca na direção certa, Ele sempre nos aponta para a direção certa. E disse aquele homem, você vai voltar e vai cuidar dos seus que precisam de você. Eu não sei qual é a decisão da sua vida agora. A única coisa que eu gostaria que você prestasse atenção é na voz de Deus que traz uma direção para o seu coração. E o apóstolo Paulo fala o seguinte, que essa direção, ela vem em uma forma de um árbitro, que é a paz. Ela vem como uma paz e essa paz, ela é o árbitro que é aquilo ali que tem que ser e aquele caminho que eu tenho que seguir. Então, eu quero que você agora comece a prestar atenção, a ouvir a voz de Deus que está no seu espírito, porque Deus é espírito e Ele fala a você. Não saia desnorteado por aí, não. Ele é aquele que deixou a promessa de João, capítulo 14, versículo 26. O Conselheiro, o Espírito Santo, o Pai enviará em meu nome e Ele lhes ensinará todas as coisas e fará você lembrar. Então, ouça a voz da direção de Deus, porque a sua âncora está falando com você. Você entende que essa decisão que está aí no seu coração, se ela não vem cercada de paz, não é a sua âncora que está lhe apontando. Agora nós vamos orar. E você vai ser obediente à âncora da sua vida, que é Jesus, que está apontando você para a direção certa. A paz de Deus guarda o seu coração e a sua mente em Jesus. E você não vai andar por caminhos desequilibrados e tortuosos. Você vai na direção de Deus. E eu quero orar com você agora. Eu queria muito que você orasse comigo esse texto que está aí no seu vídeo. Pai, no nome de Jesus, nós temos a Ti como esperança da nossa vida. A Ti como âncora que dirige os nossos sentimentos e as nossas emoções para o lugar certo. A nossa mente é a Tua mente. E no nome de Jesus, nós vamos seguir a Tua direção, nós vamos ouvir a voz do Teu Espírito que habita em nós. Eu tenho certeza que agora é momento de esclarecimento para minha amiga. Eu tenho certeza que agora ela está firmada em Ti, segura em Ti, e ela não vai tomar nenhuma decisão ou postura que não seja alicerçada e firmada em Ti, que é a âncora da vida dela. E Senhor, se Tu já revelou o caminho para onde ela deve seguir, cerca ela de força, cerca ela de consistência, de convicção, para ela continuar uma caminhada de glória em glória. Eu te agradeço, Pai, no nome de Jesus.